Felite e Walter, vamos sentar aqui novamente. Vou chamar o Gustavo, por favor, o Jair, Pedro, Antônio. Vamos refazer a mesa rapidamente aqui. Professor Leonardo, faz favor também. Vamos nos organizar rapidamente para encerrar a sessão. Quer que vai pegando os copos? Sentar novamente aqui. Pode sentar aí. Aqui não tem tudo em casa. Professor Alves, por favor. Pedro. Bem, agradeço muito aí a presença de todos os nossos visitantes italianos que estão dando o prazer de visitar a PUC Minas. Amanhã teremos uma visita à Catedral Cristo Rei, algumas obras do Niemeyer, né? Teremos uma visitação aí durante o dia. E estamos aqui à disposição, agradecemos muito a presença de vocês, Walter, Felite, professor Álvio, Jair, querido Gustavo Pena, Pedro e Antônio Márcio. E não sei se alguém tem alguma pergunta assim, rápida para encerramento. Leonardo. A sessão prolongou um pouco, eu deixei as pessoas com mais livre, porque é difícil interromper algumas palestras importantes, então acabou passando um pouquinho do tempo. Eu tenho uma pergunta, porque depois eu vou ter uma fala, mas é uma pergunta muito rápida, com todo respeito a todo mundo. Eu queria só saber se o Oscar Niemeyer pagou a lapiseira do Jair. Se o Niemeyer... Se o Niemeyer pagou a lapiseira que você deixou lá naquela casa. A lapiseira. Pagou, não? Mas tem que cobrar, ué. Mas a lapiseira está guardada lá na Alemanha, Leipzig. Nem usava, né? Ele riscava com os lápis, canetas. Algo mais? Então, agradeço a todos, desejo uma boa noite e... pois não, desculpa. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Carolina. Eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo. Assim, eu sou de Brumadinho, eu visitei o memorial, é muito forte, e eu fiquei muito interessada assim, em saber como foi o contato com a comunidade para você desenvolver um projeto que assim, ele é tão sensível, né? E a questão da implantação também, que eu acho muito interessante, que você resolveu fazer a parte principal do memorial mesmo, praticamente embaixo da terra, assim. Eu queria saber mesmo como foi esse contato, assim. Ô Carolina, a pergunta sua é ótima. Eu ia, inclusive, mostrar na segunda fase, mas meu tempo ficou curto. Mas é o seguinte, basicamente, eu costumo dizer, lembrando o poeta João Cabral de Melo Neto, esse trabalho que a gente realizou junto com eles é faca só lâmina. Corta o tempo todo, é dificílimo. Foi um trabalho junto com as mulheres, mães de vítimas, mulheres das vítimas, irmãs. Essas mulheres, com algumas, tinha os homens lá, mas eu falo que a grande força era feminina. Elas que decidiram e não abriram mão 1 milímetro daquilo que elas queriam um memorial, porque a vítima que se foi precisa de um lugar para que você celebre isso. E aquele coletivo eram pessoas que não se conheciam. Cada um trabalhava num lugar dentro da Vale. Um trabalhava no restaurante, outro estava na mina. Quer dizer, são pessoas que estavam em lugares diferentes, de origem diferentes, níveis diferentes, e todo mundo morreu no mesmo dia, na mesma hora. Então, nós trabalhamos junto com eles todo o tempo. Desde o primeiro, durante a pandemia, nós trabalhamos juntos com eles. Cada desejo, cada escuta. Primeiro, nós escutamos todo mundo. Essa que é a parte principal. É que eles deram muitas declarações. O nosso trabalho foi 1 ano depois. Eles falaram muito. Nós conversamos com os bombeiros, nós conversamos com a comunidade local de Córrego do Feijão. Nós estivemos junto com eles. E a gente queria que aquilo fosse um parque para a cidade, não fosse um monumento, uma caixa, fosse um parque que é uma
reunião de conteúdos e de símbolos, para que você pudesse entender de que não é um prédio, mas é um percurso. Eu até gosto muito de falar que a arquitetura não é o que se vê de fora, nem o que se vê de dentro, é o através. E eu acho que o nosso projeto é através da história deles, através daquilo que vai continuar, através daquilo que não cala, que ninguém calou, aquilo que ninguém conseguiu calar. Por isso que eu acho importante que a gente escutou, e o nosso trabalho é diferente de um trabalho encomendado por uma coisa que não existe, mas é por pessoas. E outro dia eu estava vendo memoriais, eu fui lá o Hugo Segal me chamou lá na FAUSP, e o professor estava mostrando os memoriais do mundo. Eu falei, muitos memoriais foram feitos depois, 20, 30 anos depois do que aconteceu. O nosso caso, não, as pessoas estavam ali, na sala. E elas que escolheram, assim, sentados numa linha, e nós num ambiente escuro, foi o dia que a gente mostrou. Então, toda vez que eu falo, eu me emociono, porque eu me emocionei naquele dia, e no dia que nós inauguramos, foi um momento de uma emoção muito grande. E o que eu acho mais lindo é que eles assumiram o memorial. O memorial não é meu. Eu, inclusive, faço uma espécie de divulgação, porque eu acho que nós todos temos que ir lá. Porque é obrigação nossa ir lá. Porque, senão, é como se fizeram um memorial lá, pronto. Não, eles perderam a vida, entendeu? E a gente não pode deixar isso ser irrelevante. E não podemos deixar nunca, nós mesmos da sociedade, que isso volte a acontecer. Então, eu acho que é o compromisso que, às vezes, eu tenho de sentir um pouco missionário dessa história também, entendeu? Nós e nossa equipe que está aqui. Que nós batalhamos junto com aqueles consultores. Eu me abracei com o Maurício Lemos, lá, que é o consultor, com o Seninha, com o Altair, com a turma toda, a Nayara, que está aqui, que tocou. Cadê a Nayara? Tá, não. A Nayara foi residente da obra. Eu e Laura, nós, durante a pandemia, conversamos diretamente com as pessoas. Não é brincadeira, não. É muito difícil. E tem uma coisa que eu queria te falar, Carolina. É o seguinte, é que não tem jeito de você fugir. No dia que você começa a fazer esse trabalho, você tem que ir até o final. Porque, senão, isso não dá jeito de você fingir que não está ali. Não dá jeito de dizer que esse problema não é seu. Não dá jeito de dizer que isso é problema dos outros. Esse é um problema que nós, por algum motivo, nós fomos escolhidos pela comunidade para fazer esse trabalho e tínhamos que dar conta dele. Eu não espero que eu tenha te respondido. Com certeza. Obrigada. Obrigado, Gustavo. Léo. Boa noite a todo mundo. Eu queria só mostrar aqui uns dados e fazer alguns agradecimentos, porque hoje a gente está fechando um ciclo do Congresso muito importante, que é o ciclo de palestras, né? Onde a gente teve a oportunidade de, durante 3 dias, ouvir, à exceção minha, ouvir grandes referências nos assuntos que a gente tentou trazer para vocês, com o objetivo principal de valorização desse patrimônio construído, desse acervo arquitetônico como um patrimônio cultural. A gente fica muito feliz de ter sido tão bem recebido aqui na PUC quando a gente trouxe a ideia desse congresso. E aí eu faço questão aqui de fazer uma referência muito, muito especial ao professor Zanzotera, que é o grande mentor, junto comigo, na organização, em toda a forma como se organizou o Congresso, os dias, os temas, tudo saiu da cabeça dele, que eu costumo chamar de gênio, ou de il gênio, não? Mas tem uns números que deixam a gente muito feliz. A gente abriu as inscrições e rapidamente essas inscrições se esgotaram. A gente teve que abrir um segundo lote e a gente utilizou 3 auditórios durante esses 3 dias, tanto aqui no Coração Eucarístico quanto em Lourdes. A gente teve uma visitação, uma participação, somando esses 3 dias, de aproximadamente 1.200 pessoas. No primeiro dia, a gente teve uma visibilidade, ou não sei como é que chama isso, quantidade de pessoas que assistem a transmissão ao vivo,
através do link do nosso secretário de Cultura, quem também aqui a gente agradece demais da conta, de 18 mil pessoas assistindo à abertura, o primeiro dia da palestra. São dados muito, muito relevantes para nós aqui no Brasil. Eu cheguei atrasado hoje porque o secretário de Cultura me pediu para que eu fosse à Assembleia Legislativa, porque estava tendo uma audiência para discussão de investimentos da Secretaria de Cultura. E era uma discussão para saber quanto que cada parte da cultura, né, iria receber de investimento neste ano. E eles estavam tentando, de alguma forma, diminuir o investimento para a conservação do patrimônio construído. Então, eu fui levar um apoio, uma defesa de que ou a gente trata a arquitetura como cultura, ou a gente entende esse acervo maravilhoso brasileiro que a gente tem como patrimônio cultural, ou a gente faz a mesma coisa, porque senão vai acabar, né? Um dia acaba. Então a gente tem que ter esse carinho, essa cura, esse cuidado com essa arquitetura nossa. Hoje nós temos aqui na mesa, isso me deixa até muito emocionado, porque tem aqui pessoas que fecham essa sequência desses 3 primeiros dias, com pessoas como Antônio Março, com quem eu trabalhei por 15 anos da minha vida, com quem aprendi todos os dias, um engenheiro maravilhoso, meio bronco, né? Assim, meio, mas um cara que tem uma consciência técnica, um entendimento de engenharia que eu nunca vi igual. O Pedro, que a gente até então só tinha se falado por telefone, mas do jeito que a gente trocava as mensagens, a gente parecia que se conhecia há uns 30 anos, né? Porque era um brincando com o outro, fazendo piada, né? Não, faz isso, faz aquilo. O Gustavo Pena, meu maior ídolo na arquitetura. Gustavo Pena foi o meu orientador da minha tese final de Laurea, quando eu me formei em arquitetura. Ele tem um defeito, porque, claro, ninguém é perfeito. Eu só achava que o defeito dele não precisava ser tão grave assim. Vocês vão me perguntar qual que é esse defeito, eu vou falar que ele não entende de futebol. E aí a gente percebe que ele é atleticano, né? Então, é um defeito grave, né? O Jair virou um irmão também, um amigo, que me recebeu no mês passado, quase todos os dias do escritório dele, e foi quem dividiu os melhores momentos desse meu primeiro mês de pesquisa aqui no Brasil, com histórias que ele viveu junto com Niemeyer, só me dando a certeza do meu acerto com relação ao tema que eu escolhi para trabalhar junto com o Politécnico de Milão, para aprender junto com o Politécnico de Milão, para crescer junto com o Politécnico de Milão. O professor Rômulo é meu mentor, meu guru, é a pessoa com quem eu mais me identifico aqui na universidade. É o nosso pró-reitor de infraestrutura e logística, mas acho que, na realidade, ele é um pró-reitor de tudo, porque é o que mais conhece a instituição que a gente trabalha. Esses dois aqui, Incerti, Felice, trabalhei ali na Mondadori e abriram todas as gavetas empoeiradas da obra, numa escada, lá embaixo no subsolo, né? Passei um frio. Os italianos, ontem nós tivemos uma visita ao Santuário Nossa Senhora da Piedade, e eu me vinguei um pouco do frio que eu passei aquele dia, né? A gente passou um pouquinho de frio ontem, né, gente? Então, assim,
trabalhei durante 20 dias e parece que também foram uns 15 anos que a gente trabalhou junto, que é impressionante, né? E o Alfio, que talvez seja o grande culpado disso tudo, porque foi ele que me apresentou o professor Zanzotra. E se eu não tivesse conhecido o professor Zanzotra, certamente a gente não teria alçado esses voos aí que a gente está buscando. Mas tem muita gente para agradecer e que fazem acontecer as coisas, né? Então, assim, um carinho muito especial, um agradecimento muito especial aos nossos alunos, aos nossos monitores, voluntários, que durante os 3 dias montaram kits, distribuíram crachás, organizaram filas, atenderam telefones, demandas, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Muito, muito, muito obrigado. Hoje, à tarde, professor Rômulo, nós tivemos uma atividade junto às empresas Betomix, Faça Aborto, Luiuma, que ajudaram, colaboraram com essa programação, com esse convênio, com esse congresso. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Vários alunos lotados, todas as oficinas, e é isso que a gente entende da escola, de uma universidade, uma escola viva, uma escola que a gente tem que trabalhar o desenvolvimento do conhecimento, mas entendendo a relação com o mercado, na sua demanda, nas suas necessidades, naquilo que a gente precisa de inovar, né? Mas tem 3 pessoas em especial que eu queria fazer um agradecimento, que também acolheram desde o primeiro a conversa, assim, antes de eu terminar a frase, eles já falaram sim, que é o nosso coordenador desse congresso, professor Mário, chefe de departamento de arquitetura, coordenador do curso de arquitetura da Praça, professor Sérgio Saraiva, coordenador do curso aqui da PUC, e a gente juntos, os 3, conseguimos fazer um evento que mostrasse que, na realidade, nós somos um curso de arquitetura e urbanismo que acontece em Lourdes, que acontece aqui no Coração Eucarístico, né? Mas um carinho ainda mais especial para quem me aguentou até de madrugada, que é a secretária do Congresso, a Dani. Dani, por tudo, meu muito obrigado. E para encerrar definitivamente, eu queria convidar aqui... aliás, Marcelo também, esqueci de falar de você, porque Horizontes é um escritório dos mais relevantes aqui de Belo Horizonte, e ele também, Antônio Márcio, é filho da PUC. A gente tem ex-aluno, mas ex-filho da PUC a gente não tem. A gente, uma vez filha da PUC, é sempre filha da PUC, né? Marcelo, obrigado pela sua presença, viu? Pela sua... Eu queria chamar o Mário para entregar uma singela homenagem. Cursos que a gente possa pensar para frente, né? Pensar no que a gente ainda pode dar para a sociedade, né? E uma outra coisa que aconteceu hoje também, que foi muito emocionante, muito carinhosa, foi a recepção que o reitor fez para a equipe, para a comitiva do Politécnico de Milão, a pedido da cônsul italiana. E aí, quem vai ganhar muito com isso, com essa reunião que foi muito frutífera,
foi muito agradável, muito propositiva. São os nossos alunos, são os nossos professores, através de um projeto de convênio entre as universidades PUC Minas e Politec de Milão. Por um futuro próximo, a gente está intercambiando aí alunos e professores, seja na esfera da graduação, seja na esfera da pós-graduação, escola de especialização, doutorado e tudo mais, né, professora Francesca? Gente, obrigado para todo mundo aí. Uma boa noite. Eu queria encerrar, então, essa sessão, mas eu não poderia deixar de registrar que eu sou neto de imigrante italiano. Meu sobrenome é Albertini, meu avô veio de Roma, no início do século passado. Minha avó, Farinelli, veio de Comacchio, uma pequena cidade, e criaram as famílias aqui, se conheceram aqui. Então, eu tenho muito orgulho de ser neto de italianos. Viva a Itália, viva o Brasil. Muito obrigado.